amigos, vocês estão nos acompanhando, estamos trabalhando o livro Desafios da Educação, sob a orientação do Espírito de Camilo, com a psicografia de Raul Teixeira, é um livro só de perguntas e respostas. Então, para quem está nos acompanhando, eu já vou dizer, eu espero que vocês estejam bem, porque se vocês estão nos acompanhando é porque estamos estudando juntos já tem alguns meses esse livro e aos poucos a gente vai retomando as nossas tarefas presenciais. Por enquanto, nós estamos estudando a obra de maneira virtual, mas eu peço a vocês que não se sintam esgotados com aquilo que a gente está trazendo de observações, não se sintam alimentados com os comentários que a gente está fazendo, muito pelo contrário. Se envolvam com o aprofundamento de cada questão, principalmente se vocês derem conta de levar esse livrinho para o culto no lar de vocês. Desafios da Educação, de Raul Teixeira e o Espírito de Camilo. Até porque ali nós vamos ter outras observações das pessoas que estão no nosso núcleo familiar. E nesse momento, nós estamos estudando apenas fazendo algumas observações, ok? Olhem a pergunta de número 49. E aí nós estamos trabalhando a quarta parte do livro Educação e Gestação. Qual deve ser o comportamento dos pais perante o filho que nasce portando deficiências físicas ou mentais? É possível desenvolver-se uma vida saudável ao lado dessas criaturas? Bom, imaginem vocês. E aí a gente vai no iniciozinho da gestação. Primeiro ele coloca lá como deve ser o comportamento dos pais. Primeiro eu vou colocar para vocês como que os pais estão agindo no âmbito social, como que já estão agindo errado. Você pergunta, o casal está grávido, você pergunta assim, e aí, você está grávida? Fala assim, você já pensou, já fez exame, já sabe se é um menino ou se é uma menina? Não, pra gente, já conversamos, tudo certo. Mas a gente pede a Deus, se vier com saúde, está de bom tamanho. Veja, se a gente dá esta resposta, devagarinho, inconscientemente, a gente já está rejeitando aquele bebê. Mas por que rejeitando? Porque ele pode vir sem saúde. Ele pode vir com uma saúde debilitada. Ele pode vir com uma saúde precária. Ele pode vir com dificuldades de respirar. Ele pode vir através de um parto prematuro, onde o pulmãozinho ainda não está formado. Se os pais forem usuários de álcool ou droga, ele pode vir com dificuldades. Dentro do uso que os pais fizeram, ele pode vir com dificuldades na corrente sanguínea. Então, vocês podem observar aí que a gente já está rejeitando. Então, a gente não coloca. Não, a gente, se vier com saúde, não importa se vier um menino ou uma menina. Não, a gente coloca, graças a Deus a gente está grávida. Graças a Deus eu estou grávida. Graças a Deus nós estamos grávidos. E o que vier é bem-vindo. E o que vier é bem-vindo. Por que eu digo, gente, que não importa? Porque para nós que somos reencarnacionistas, nós sabemos que aqueles que vêm com debilidade têm um compromisso em trabalhar a debilidade e têm compromisso conosco. Então, vamos pegar um exemplo. No livro Missionários da Luz, no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, nós vamos ver uma senhora, Anacleta. E a Anacleta, ela está no plano espiritual conversando com Manassés e André Luiz. E ela está falando do movimento dela de chegar à Terra, e ela terá 4 filhos. E aí o Manassés fala da grande missão que ela vai ter de educar esses meninos, e ela fala, não, Manassés, não necessariamente a missão, mas eu estou abraçando em função do desgaste que eu promovi para os meus filhos na encarnação anterior.
Em função dos excessos que ela promoveu para esses filhos, o marido, absolutamente lúcido, discordando dos movimentos excessivos que ela promovia, ela achava os filhos sempre muito bons, meritório dos excessos, e assim ela foi atendendo às demandas dos filhos. Aos poucos, eles foram também assumindo uma personalidade doentia, e ali as viciações, as extravagâncias no campo da promiscuidade, no campo das viciações, fizeram com que um por um fossem retornando ao plano espiritual recheado de sofrimentos. Quando ela desencarna, ela descobre o estado de sofrimento dos filhos em zonas tristes do umbral. O marido, que estava sempre contra essas posições que ela promovia, não foi escutado. E aí ela começa a trabalhar no plano espiritual uma reconstrução do seu discernimento, do seu bom senso, e depois ajudar os filhos a saírem da zona de sofrimento. Ela se propõe a reencarnar e ajudar os filhos no movimento da terra, quando aqui eles chegarem, e eles vão vir novamente filhos dela. E aí, depois que ela se afasta, conversando lá com a Manassés e o André Luiz pergunta qual era o quadro dos filhos. O Manassés explica que eles se comprometeram de tal maneira, e junto com ela, por aquilo que ela promoveu, ela terá os 4 filhos novamente. 2 deles vão vir com paralisia. O terceiro vai vir com uma deficiência, é o termo que ele usa no livro, deficiência ou doença mental, mas ele coloca lá como deficiência mental. E o 4º filho, ou a menina do sexo feminino, ela vai nascer do sexo feminino, aquela que foi a menina na encarnação anterior, ela vai vir com várias dificuldades no transtorno afetivo emocional, mas é a única que terá o corpo físico estável para ajudar a mãe na educação dos outros 3, no cuidado com os outros 3, após a viuvez prematura. Ou seja, quando nascesse o 4º filho, o marido iria desencarnar e ela ficaria cuidando dos 4 filhos naquele estado que ela mesma promoveu no passado. Então, o que eu estou colocando para vocês? Existe um comprometimento nesse núcleo encarnatório. Ah, mas todos os casos têm esse comprometimento? Não. Nós não podemos colocar que são todos os casos. Tem casais que se propõem a receber um garoto desse dentro do seu lar, se compromete a ajudá-los, orientá-los, mostrar um outro caminho para eles, trabalhar no seu aprimoramento físico para a conquista ainda melhor do aprimoramento emocional, afetivo, espiritual, social e familiar, com todas as habilidades que ele possa estar trazendo. Agora, todos os casos são, então, de comprometimento? Não, mas a maioria é de comprometimento. Às vezes, pelo coração solidário dos pais, pela afeição devotada pelos pais, pelo carinho com que tem para aquela criança, eles usam alguns adjetivos. Ah, é um anjinho entre nós. É mesmo, no que diz respeito ao movimento de reflexão que está fazendo aquela família, em função daquele filho, com as dificuldades, com os transtornos, com os problemas, com os excessos, que aquele garoto, diante da deficiência física, por exemplo, diante de uma paralisia cerebral ou diante de um autismo, ele possa apresentar. Então ele acaba sensibilizando todo o grupo. O grupo começa a fazer movimentos de transformação das relações e autotransformação das observações que antes tinham. O grupo começa a melhorar a sua autoestima, começa a ter relacionamento mais compreensivo, começa a ter cuidado mais solidário. Então, é um anjinho, mas é um espírito comprometido com a lei, comprometido com a família. Na maioria das vezes, ou seja, lei de causa e efeito.
Olha só como que a espiritualidade traz para nós. Tanto que ele, em meio à pergunta, ele coloca: é possível desenvolver-se uma vida saudável ao lado dessas criaturas? Não só saudável, como uma vida que aprimora ainda mais o crescimento. O convívio com eles, gente, o convívio com eles faz com que a gente comece a ver a vida de outra forma. Quem tem no seu núcleo familiar, ou mesmo na parentela próxima ao núcleo familiar, consegue perceber a luta dos familiares e como a visão muda em relação àquilo que a gente diz de valorização da vida. Valorização de afazeres, valorização de tempo, valorização do núcleo social. Como que muda a visão? Então, é possível desenvolver uma vida saudável? Saudável e meritória. Aí ele diz assim: conscientes de que não há injustiçados pelas leis de Deus sobre a terra, o problema com que seus filhos se acham assinalados está na pauta da lei da causalidade. Se não existe injustiça da providência divina, quem vem naquele núcleo tem compromisso. Quando não é o compromisso por reencarnação comprometedora, por reencarnação destrutiva construída no passado, como o exemplo que a gente citou no início, desta mãe Anacleta, não deixa de ser o compromisso que aqueles pais assumirem receber aquela criança. E a partir do recebimento daquela criança, eles passam a ter um compromisso novo com o processo evolutivo. Tanto que ele coloca para nós assim: na certeza de que o pai, ele falando de Deus, o pai não dá pedra ao filho que pede pão, reconhecerá que essa criança ou essas crianças nasceram sob seus cuidados maternais, porque eles, os pais, têm compromissos com essas almas. Que é o que a gente está colocando agora. Compromissos porque eles ajudaram na marcha dos equívocos de múltiplas formas, ou porque prometeram no mundo espiritual dar-lhes amparo. Muitas vezes o compromisso foi construído lá. Muitas vezes o compromisso foi construído em eras anteriores. Então, imaginem vocês que quando nós damos esse exemplo, nós vamos pegar aqui o exemplo de um único espírito que a gente tem acesso, que se manifestou através do Chico, antes de reencarnar e depois que desencarnou, é Santos Dumont. Santos Dumont, quando ele estava por volta de, ainda enquanto Santos Dumont, quando ele estava por volta de 1913, 1914, o avião já tinha sido inventado, ele mandou uma carta para a ONU, estávamos às portas da Primeira Guerra Mundial, que ele não gostaria que o avião fosse utilizado para instrumento de guerra, para destruir os irmãos. Uma observação: Santos Dumont é considerado o pai da aviação, porém, ele é considerado o pai da aviação para os brasileiros e para os franceses. Para o mundo, são os irmãos Wright, porque estavam trabalhando com as mesmas pesquisas, no mesmo movimento de inventar um instrumento que conduzisse pessoas e saísse do solo. Então, Santos Dumont pediu, mandando uma carta para a ONU, pelo ministro da Defesa, que na época não era este nome, e a carta de Santos Dumont foi desprezada na ONU, não foi lida. Ali ele assumiu um quadro de angústia quando começa a Primeira Guerra e ele vê aviões já promovendo a guerra também. Quando chega por volta de ele assume ali um quadro de ansiedade, de depressão.
Quando chega por volta do ano 1927, 1928, 1929, ele vê Minas e São Paulo em guerra. E ele vê os aviões trançando os ares, agredindo irmãos brasileiros. E aí o quadro dele se agrava, ele tem esclerose múltipla, desencarna por volta de 1930 e pouquinho, que eu não me recordo a data, e ele chega no plano espiritual como suicida inconsciente, em função deste quadro que ele desenvolveu desde um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Só que ele não desenvolveu só por este motivo, porque ele também tinha uma vaidade onde ele queria ser reconhecido como pai da aviação, e ele se sentiu agredido em não ter sido reconhecido, ele se sentiu agredido em a carta dele não ter sido lida, ele se sentiu agredido por não ter sido ouvido. E aí, na sua vaidade, sendo agredida dessa forma, ele não deu conta de trabalhar esse desvalor, ele começou a assumir um estado depressivo. Mais tarde, a esclerose múltipla e o retorno ao plano espiritual, prematuramente. Sofre nas regiões de dificuldades no plano espiritual, quando o sofrimento dele era tão grande que a mente dele estava tão envolvida com esses excessos, que ele criou um ciclo viciante em torno do seu perispírito, e ele começou a deformar o seu perispírito no quadro ovoidal, ou seja, no quadro de ovoide. Vocês estão vendo aqui a forma com que se apresenta um ovoide. No plano espiritual. Ou seja, cabeça, tronco e membros não existe quando eles começam a desenvolver um quadro doentio. Começa a desenvolver. Eles deformam de tal maneira, com o pensamento voltado para uma única ideia, que eles perdem os outros membros, perdem o tronco e deformam o perispírito na condição de ovoide. Quem vai colocar isso para nós e ainda faz esse desenho é o livro Driblando a Dor, no capítulo intitulado Os Ovoides, pelo espírito de Luiz Sérgio. Então, o que acontece? Santos Dumont estava começando a deformar. Ele não estava na condição de ovoide, mas ele estava começando a deformar o seu estado perispiritual. E como ele estava começando a deformar o seu estado perispiritual, depois de vários movimentos de sofrimento, por vários anos de sofrimento, ele é recolhido pelos espíritos amigos no plano espiritual. E aí ele passa por um processo de reconstrução do perispírito. Luiz Sérgio coloca para nós neste livro Driblando a Dor que os ovoides, eles ficam num rio, como se fosse, para a gente ter uma ideia, como se fosse um rio de gelatina. Só para a gente entender que ali é um movimento de captar energias do plano espiritual, aonde aquela massa mole, eles vão ali transitando para lá e para cá, com o objetivo de estar absorvendo outras energias, que são energias de tratamento, para refazer os pensamentos e não destruir o estado perispiritual, a ponto de ficar anos e às vezes séculos na condição ovoidal. Com Santos Dumont, ele passou pelo movimento de tratamento, foi recolhido no plano espiritual. Quando ele já estava refeito, ele se manifesta através do Chico. Isso antes do ano de 1950. E aí ele coloca para o Chico que ele
precisava de retornar ao plano físico. E o Chico pergunta para ele, mentalmente, se ele estaria vindo para novas invenções. E o Chico coloca, não, aí ele responde para o Chico, eu preciso trabalhar a reconstrução do meu estado em função de delitos que cometi em relação a mim mesmo. Eu preciso trabalhar a reconstrução do meu estado. E aí ele reencarna por volta do ano de 1952, filho de um casal espírita no Rio, Clóvis Tavares e Hilda Tavares. Ele reencarna filho deste casal. Se eu me recordo bem, ele é o filho mais velho deste casal, como uma criança com o corpo físico perfeito. Lembram que eu coloquei que ele não estava totalmente na questão ovoidal? Ele estava se deformando para a questão ovoidal, ele estava se deformando. Ele reencarna com uma criança com corpo físico perfeito, cabeça, tronco e membros. Por volta de 2 anos de idade, ele cai do carrinho de bebê, da cadeirinha do bebê, bate a cabeça no chão e ali ele sofre um traumatismo. Esse traumatismo determina a paralisia cerebral. Este casal, mesmo com este estado daquele filho, ainda tiveram mais outros 4 filhos. E esses 4, inclusive, ajudaram os pais, que já dentro da seara espírita, a cuidar do mais velho, sem saber quem era o mais velho. Este mais velho vive até os 17 anos com paralisia cerebral, desencarna. Quando ele reencarna, quando ele desencarna, ele se manifesta um tempo depois através do Chico e fala que ele agora estava em condições de trabalhar de novo o seu estado espiritual, intelectual, emocional, depois dele ter passado por essa reencarnação promissora, aonde ele corrigiu os enganos numa encarnação paralisante, naqueles anos que precisavam dele ficar mais tempo na Terra, e ele retornou antes, prematuramente, no plano espiritual, quando ele era Santos Dumont. Então, veja bem, uma parte dessa história que eu estou citando para vocês está no livro Ícaro Redimido, nos capítulos 19, 20 e 21, de Gilson Freire, na psicografia de Gilson Freire, o espírito de Adamastor vai falar para a gente desse quadro de Santos Dumont. Então, como vocês podem ver, nós não sabemos se a família tinha o comprometimento. Entretanto, se ela não tinha o comprometimento anterior, porque ele, como Santos Dumont, desencarna, depois, anos depois, ele reencarna, vou dizer aí 20, 25 anos depois ele reencarna, sofre um pequeno acidente e traz consigo a paralisia cerebral a partir desse acidente. Provavelmente foi uma programação feita no plano espiritual, quando os pais já estavam encarnados, e eles aceitaram receber este garoto, e depois vieram os filhos, dentro da programação espiritual. É uma dedução. Mas entenderam a função do mérito? Algumas situações a pessoa programa, outras situações a espiritualidade conta com o encarnado. Na maioria das vezes tem uma programação construída pelas dificuldades de passado. Quando não, mérito do casal, quando é convidado pela espiritualidade para receber este ou aquele filho no quadro de debilidade, porque confia naquele casal como instrumentos que vão ajudar aquela criança com as dificuldades que tem a se elevar espiritualmente e moralmente, corrigindo enganos cometidos, muito provavelmente em encarnação anterior. Ok? Então, não é demérito receber estes como nossos filhos. Pelo contrário. Mas aí vocês podem estar pensando, e no caso dos ovoides? Pegando o exemplo dos ovoides, que também chega com uma paralisia, só que os ovoides, na maioria das vezes, eles nascem com anencefalia, ou seja, a ausência da massa encefálica.
Ainda que a mãe descubra que o seu filho é anencéfalo, é importante recebê-lo. Ainda que ela tenha que se preparar para ele não vir e ficar no corpo físico 1 mês, 2, 6, 2 anos, porque costuma não acontecer isso com o anencéfalo. Mas o movimento dele de ficar no ventre materno, ele está trabalhando o seu psiquismo. Como coloca para nós André Luiz, no finalzinho do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, o psiquismo dele está trabalhando no desenvolvimento do corpo. Ele ficou anos, às vezes séculos, no perfil ovoidal. Então, enquanto ele está no ventre, nossas leis permitem o aborto legalizado por ele ser anencéfalo. O que nós pedimos às mães, e eu já tive quadro desse no acompanhamento terapêutico, no acompanhamento espiritual, aonde eu fui conversar com essa mãe, porque no hospital que ela estava sendo acompanhada, eles colocaram que ela poderia fazer o aborto porque o filho era anencéfalo. E aí a família me ligou, vizinhança me ligou, e aí eu fui conversar com essa mãe que aceitou esta conversa. E eu fui explicar para ela, era uma mãe religiosa, mas não com envolvimento dentro da doutrina. Então eu trabalhei com ela, ainda que ele fosse anencéfalo, era um filho de Deus. Para ela dar conta dessa gravidez até o final. Que ela contestasse naquele momento a ciência médica, que ela contestasse aquilo que o hospital, os profissionais, seja da área da saúde, seja da área do direito, estavam favorecendo-a para que fizesse, que era o aborto. Por quê? Porque depois que tivesse feito, ainda que ela soubesse que ali não tivesse um cérebro e que ele desencarnaria algumas horas depois, que é o que acontece na maioria das vezes com os anencéfalos, mas não todos, ainda que ela soubesse, ela não carregaria a culpa de não ter permitido aquela gravidez até o final. Ainda que não haja êxito diante das leis humanas, mas existe um êxito diante das leis espirituais. Então, façamos a nossa parte. Se Deus está nos gratificando, está nos favorecendo com a gravidez, independente de ser com a saúde física, Ele está nos possibilitando para que nós possamos promover a saúde espiritual nossa e do reencarnante, independente da condição que esse reencarnante está vindo. Que venha homem, que venha mulher. Que venha com anencefalia, que venha com paralisia cerebral, que venha com síndrome de Down, que venha com perfil autista, e depois vai ganhar aí as suas múltiplas variações, não importa. Estamos sendo instrumentos fiéis da seara para cuidar daquele espírito que a providência divina nos confiou. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos.